Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio-Dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta quinta-feira, 20 de outubro. A Justiça condenou Jorge Renato Rardolph de Mello a 42 anos e 2 meses de reclusão por envolvimento na morte do médico Eliseu Santos, então secretário de Saúde de Porto Alegre. A prisão é em regime inicial fechado. O caso ocorreu em 26 de fevereiro de 2010. Santos foi assassinado após a terceirizada que fazia a vigilância privada para a prefeitura, da qual o condenado era sócio, ter contratos rescindidos por acusações de irregularidades. Assim, o crime foi uma retaliação e Mello era acusado de ser o mandante. A vítima foi abordada quando deixava uma igreja no bairro Floresta, na zona norte de Porto Alegre. Para o Ministério Público, a morte de Eliseu Santos foi premeditada para que parecesse um latrocínio durante o roubo de veículo. Na decisão, o magistrado não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade e decretou a prisão preventiva. Eliseu Santos era médico e político. Além de secretário de Saúde de Porto Alegre, foi vereador, deputado estadual e vice-prefeito da capital. Um homem de 75 anos que estava foragido da justiça foi preso em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, na noite de quarta-feira. Ele havia sido condenado em Tramandaí pelo estupro da neta de 2 anos. Ele foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal em uma operação na BR-470. O detido dirigia um Scenic com placas de Bento Gonçalves. Na abordagem, a PRF constatou, após consulta no sistema policial, que ele era o foragido. O homem, então, foi conduzido ao sistema prisional. A campanha de vacinação contra a poliomielite será encerrada em Porto Alegre na sexta-feira. Segundo a Prefeitura, até o momento, 45% da meta de imunização foi alcançada. O objetivo, porém, era vacinar 95% de um total de 66.300 crianças na faixa etária de 1 a 4 anos. A vacina contra a poliomielite está disponível em todas as unidades de saúde, com atendimento de acordo com o horário de funcionamento de cada local. A partir de segunda-feira, a imunização contra a doença estará disponível pelo SUS apenas para o público etário com indicação no calendário oficial de rotina do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. A Prefeitura de Porto Alegre destaca que, em julho de 2022, os Estados Unidos registraram um caso de pólio, o primeiro em quase uma década. A pessoa não era vacinada. Países como o Paquistão e o Afeganistão apresentam um cenário epidemiológico em que a poliomielite é doença endêmica, ou seja, o vírus circula. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por vírus. Ela pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode causar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. A até então primeira-ministra britânica Liz Truss renunciou ao cargo nesta quinta-feira. Com a decisão, ela é a líder do Reino Unido a ficar menos tempo no cargo na história do país. Após a saída de Boris Johnson, Truss vinha sofrendo pressões devido a um plano econômico que buscava implementar. As medidas visavam conter a inflação do Reino Unido, que passa dos 10%, a maior taxa em 40 anos. Estavam previstos cortes em impostos e um empréstimo bilionário para cobrir as contas públicas. Houve reação do mercado e dentro de seu próprio partido. O cargo de primeiro-ministro passa por instabilidades no Reino Unido. Truss é a terceira líder do país consecutiva a renunciar antes do fim do mandato. Em pronunciamento, ela disse já ter informado da renúncia ao rei Charles III. Truss ficará no cargo até que o Partido Conservador escolha a próxima pessoa a ocupar o cargo. A formação de um ciclone extratropical no oceano deixa o tempo instável no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Há risco de chuva forte e volumosa em pontos da região sul, fronteira oeste, Campanha, região central, região noroeste e norte do estado.
A chuva vai ser irregular. Além das precipitações, o ciclone vai provocar rajadas de vento e existe ainda o risco de queda de granizo no estado. A quinta começou com um pouco de frio em território gaúcho. O sol deve aparecer entre nuvens em diferentes áreas, mas com o avanço das áreas de instabilidade, a nebulosidade ganha força ao longo do dia. Em Porto Alegre e Alvorada, a nebulosidade predomina, a previsão de chuva e risco de rajada de vento com máxima de 26 graus. Na sexta-feira, a situação se intensifica. Existe o risco de chuva forte e temporais isolados na metade sul e no nordeste gaúcho. A tendência é que no sábado as chuvas continuem atuando na região sul. Esta edição do Meio-Dia chegou ao fim. Mantenha-se informado em agora-no-rs.com. Obrigado pela companhia e até o meio-dia de amanhã.